Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos à associação, bem-vindos a mais uma apresentação de mais um número da nossa revista referencial. Desta vez o número 147, que diz respeito ao último trimestre de 2022. Aqui na mesa comigo tenho o Vasco Lourenço, o Presidente da Direção, Aniceto Afonso, o Presidente da Revista, não, o Diretor da Revista, Jorge Golias e a Fátima Lopes Cardoso, que são dois coordenadores de conteúdos da nossa revista, e o José Martins, que mais tarde vai ler-nos ali alguma poesia. Bem-vindos mais uma vez e passo agora a palavra ao Vasco para o pontapé de saída. Para vos dar as boas-vindas à Casa da Liberdade, agradecer a todos e permitam-me um agradecimento especial em termos de referencial à Escola Superior de Comunicação Social, à sua diretora, aos professores, à coordenadora e às alunas. Eu ia dizer alunos, mas penso que são só alunas. De maneira que é sempre um prazer receber-vos nesta Casa da Liberdade. Sintam-se, de facto, na vossa casa. Nós vamos apresentar aqui, que é uma prática que o atual diretor do referencial, em boa hora, decidiu implementar, que é a da apresentação pública dos números do referencial. Esta revista já vai no 147, não é? Começou muito pouco depois da associação de ser fundada há 40 anos. Começou por ser um boletim informativo em que nós dávamos as informações da vida associativa, incluíamos um ou outro texto, nomeadamente de memórias do processo do 25 de Abril, e se transformou, já há algum tempo, felizmente, numa revista de muita qualidade que nos honra e é um dos principais instrumentos de ligação que a Associação tem, quer com os seus associados, quer com a generalidade da sociedade. Portanto, aos seus responsáveis passados e presentes, os nossos agradecimentos em termos de associação, porque a nossa associação que vive é uma associação cultural e cívica, como sabemos, e eu gosto de frisar isto, porque como foi formada por militares, muita gente olha para nós como se fôssemos uma associação da área da defesa nacional. Não somos. Também temos essa componente, mas somos essencialmente uma associação de intervenção cívica e cultural para tentar contribuir para que os valores dele não desapareçam e nós sabemos os perigos espreitam-nos a cada momento e cada vez mais intensos. Portanto, muito obrigado, parabéns aos responsáveis, bem-vindos e espero que usufruam deste nosso convívio de apresentação do referencial. Passo a palavra ao diretor da revista.
Olá, boa tarde a todos, minhas amigas e meus amigos. Nós vamos fazer 4 vezes por ano esta apresentação, porque fazemos 4 números da revista por ano. É, portanto, uma revista trimestral que nós costumamos ligar às estações do ano. E, portanto, esta aqui é a do outono de 22. Em maio faremos a apresentação do inverno de 23 e depois faremos a primavera, que é a correspondente ao 25 de abril, mas não podia deixar de ser. Como sempre nestas apresentações, estou muito feliz por vos receber na nossa casa, na casa da Liberdade, mas estou feliz como diretor do referencial, estou feliz como capitão de Abril e estou feliz também como cidadão. Apresentamos hoje então o número 147 do referencial e eu gostaria de destacar desde logo as cartas aos netos de Abril, porque as cartas aos netos de Abril é a primeira vez que publicamos esta secção, é coordenada pelo Major Jorge Golias, está aqui na mesa, e também a capa também é dedicada às cartas aos netos de Abril. Ele também já foi, ele é capitão de Abril essencialmente. Mas ele é que vai falar desse projeto, portanto deixo a palavra para ele. E como o Vasco Lourenço já disse, o referencial é a revista da Associação 25 de Abril, portanto tem os objetivos e as obrigações resultantes dessa situação, de ser a revista para os nossos associados, para o público em geral, e cumprindo os fins que são os fins estatutários da associação. Nem mais, esperemos que nem mais nem menos, não é? Hoje eu não vou alongar a minha intervenção como fiz da última vez, em que enunciei uma série de princípios, mas essa intervenção está publicada aqui nesta revista, nessa apresentação que nós fizemos. E, portanto, o nosso programa hoje vai ser o seguinte. Em primeiro lugar, vou pedir ao Jorge Golias para nos dizer algumas palavras sobre essa nova secção, a Carta aos Netos de Abril. Depois passaremos a palavra aos nossos convidados especiais, que agora esperemos que sempre tenhamos estes convidados especiais, que são as nossas coordenadoras e colaboradoras da Escola Superior de Comunicação Social. São a professora Maria Inácia Rezola, que vai vir um pouco mais tarde, que aliás é ex-membro da direção da Associação 25 de Abril e é a atual presidente da Comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e a sua colega, a professora Fátima Lopes Cardoso, que está aqui na mesa, e que é a principal dinamizadora desta relação e desta espécie de protocolo entre a Associação 25 de Abril e a vossa escola. E ela também é autora, aliás, como sempre, é um texto de introdução dos trabalhos dos alunos, das alunas, neste caso. Portanto, obrigado a ambas por estarem presentes, por fazerem esta colaboração connosco e acompanharem também as vossas alunas nos trabalhos que apresentam. Quais são os trabalhos neste número do referencial e quem são as colaboradoras alunas deste referencial? Por um lado, é a Ana Beatriz Cardoso, a Beatriz Jesus e a Elisa Silva, por um lado, portanto um grupo, e o outro grupo, o Eduardo Silvério, que não está cá, que já vimos, e a Marta Mendes. Elas apresentam 2 trabalhos que são elaborados no âmbito dos seus estudos, mas também dentro dessa colaboração com a Associação 25 de Abril, com o referencial. Nós estamos muito gratos por esse vosso trabalho
pelo vosso empenho, pela vossa presença. Muito obrigado e sejam bem-vindas. Estas colaborações fazem parte de uma secção do referencial criada para essa relação convosco e que se chama Abril e os Jovens. E desta vez temos 2 trabalhos. Um primeiro, que é o Livre Respirar dos Jovens Políticos. Elas foram ter com os jovens políticos e, portanto, relacionando-os, procurando que eles se relacionassem com o 25 de Abril e com o que representava a liberdade, a democracia para eles. E os 3 jovens políticos que foram ter foi o João Barata da Juventude Socialista, o Diogo Barros do Bloco de Esquerda e o Bernardo Blanco da IEL, da Iniciativa Liberal. E, portanto, foram recolher qual era a sua opinião sobre o 25 de Abril, sobre a liberdade, como é que eles a viviam. Há pelo menos um que me disse que estaria cá, eu não sei se está, não conheço, não me disseram, mas pode ser que venha. O outro trabalho é sobre uma conhecida política e resistente, que é a Ana Benavente, que chamaram A Eterna Rebelde. É uma memória da sua luta pelo regresso da liberdade, nessa época, não é? E depois também foi figura política importante depois do 25 de Abril. Portanto, nós também vamos dar-vos a palavra aos 2 grupos. Depois, no final das vossas apresentações, vamos distribuir a cada uma das colaboradoras, a cada um dos alunos, também o nosso aluno ausente, certificados da vossa participação tanto na Associação 25 de Abril, através do referencial, portanto, da vossa colaboração no referencial, essencialmente. E, portanto, de uma forma geral, principalmente para vocês, a nossa gratidão pela vossa disponibilidade, pelo vosso trabalho, por aquilo que fazem, no fundo, em prol da promoção da liberdade, da democracia, da defesa da liberdade e da democracia, porque a liberdade nunca é um valor definitivamente conquistado. Não é? E vocês chegaram a essa conclusão quando fizeram os vossos trabalhos. Vamos passar então a esta ação através, primeiro, das palavras de Jorge Golias e depois da vossa professora Fátima Lopes Cardoso e depois da vossa apresentação dos trabalhos que fizeram. Boa tarde a todos. Também faço uma saudação especial às jovens que nos dão o privilégio de estar hoje aqui conosco. Muito obrigado pela vossa presença. 50 anos é tempo de balanço e é tempo de legado. Esta ideia das cartas é simples. Uma carta lê-se bem e uma carta tem sempre resposta. E é exatamente isto que eu pretendo, é que haja mais capitães de Abril a escrever cartas aos netos de Abril e que estes as leiam e que nos respondam. Seria excelente que se estabelecesse uma comunicação bionívoca em que todos pensássemos sobre estas mesmas coisas. A minha inspiração foi feita diretamente através de um livrinho que havia nos anos 60, que era proibido, que era o Socialismo Vivo, de Jules Mock. O João Soares deve conhecer isto. Socialismo Vivo, de Jules Mock, intelectual francês, ministro de França, anos 60, e que, a pedido do neto, escreveu 10 cartas ao neto. E escreveu 10 cartas para quê? Para explicar ao neto coisas tão simples como a liberdade, a democracia, a ditadura, o socialismo, o comunismo. Há 50 anos, e lá mais para trás, nós sabíamos muito pouco disto. E andávamos, aqueles que andavam, pelas livrarias, algumas, e por muitos alfarrabistas de Lisboa, à procura deste tipo de publicações. Eu este livro comprei, estava na Academia Militar, em 63.
E acabei nesta altura e nesta circunstância por fazer uma leitura muito rápida e apercebi-me que o que está lá ainda hoje é válido. O que é que eu pretendo com estas cartas aos netos? Dar-lhes a ideia de quais eram os nossos objetivos há 50 anos, quando começámos a preparar ou a conspirar na clandestinidade. O principal objetivo era, e que foi aquele que nos uniu e que levou ao 25 de Abril, era acabar com a guerra colonial. Foi com este consenso que se assinou no ano de 73, na Guiné, a Carta de Bissau, em que 50 capitães contestavam o regime. E acabar com a guerra colonial, mas para acabar com a guerra colonial era preciso, a montante, acabar com o regime ditatorial, com o regime fascista ou fascisante, como só de entenderem. Para isso, era preciso fazer uma revolução. Portanto, o caminho seguido foi este. Foi assim que nós pensamos na Guiné. Eu estou a situar na Guiné porque era lá que eu estava. E foi lá que isto aconteceu. E assim caminhámos para o 25 de abril. A primeira conquista que fizemos foi naturalmente a liberdade. E assim a liberdade entendemos que era importante apresentar ao país um programa de ação. E esse programa ficou conhecido como o programa dos 3Ds. A descolonização, a democratização e o desenvolvimento. Isto penso que é sabido mais ou menos de todos, mas vale a pena fazer alguma meditação sobre estes valores para vos dizer que a liberdade que conquistamos há 50 anos nunca está conseguida. É sempre preciso estar atento e vigiar a liberdade, que a democracia se aperfeiçoa todos os dias e que as agressões a estes dois valores importantes da nossa vida social são constantes e permanentes. E essa é uma exortação que faço aos mais jovens. Nós, depois de conquistarmos a liberdade, caminhamos para a democratização. Em pouco tempo, no espaço de um ano, conseguimos eleger uma Assembleia Constituinte e ter uma Constituição republicana que ainda hoje nos rege. Depois foi o caminho mais árido, mais difícil do desenvolvimento. De qualquer maneira, com todas as falhas que houve nesta caminhada de 50 anos, as conquistas são muito mais importantes do que as situações de menos conseguidas. Nós conseguimos ter uma democracia que funciona. Conseguimos ter conquistas de direitos das mulheres, das crianças. Conseguimos o poder local. Conseguimos o Serviço Nacional de Saúde. E muitas outras inúmeras conquistas que se continuam, mas chegamos ao fim. Nesta altura podemos fazer um balanço, então, e valeu a pena? Claro que valeu a pena. Então, e correu tudo bem? Claro que não correu tudo bem. Então, e a descolonização? Como é que é isso da descolonização? Dizem para aí que foi uma coisa, um horror. Bom, os portugueses que estavam em Angola, Moçambique e na Guiné chegaram cá, na sua esmagadora maioria, vivos. Não morreram aos milhares. Nós não passamos aquilo que passou a França, que deixou 300 mil mortos na Argélia. Nós não passamos o enxovalho que passou o rei da Bélgica, quando foi entregar o Congo belga, lhe roubaram a espada e lhe bateram com ela. Podíamos ter passado isso. Podíamos ter vivido uma situação semelhante. O general Spínola quis ir à Guiné. Mandou-nos 1000 fotografias para distribuirmos pelo território. E quis ir fazer o quê? Mobilizar as populações para que aceitassem um referendo de continuidade numa comunidade lusíada, que incluiria também o Brasil. Isto era uma utopia, era uma aberração, era uma impossibilidade, inclusivamente uma impossibilidade legal, internacional. A Guiné já era um território independente, em setembro de 73.
conseguimos evitar esta vergonha que passaríamos com a ida lá dos Auschwitz. Em termos de desenvolvimento, aquilo que hoje, e no balanço final, podemos fazer é que muita coisa correu bem, mas alguma coisa ficou por fazer. A maior utopia que nós tínhamos há 50 anos era o socialismo. Toda a gente era socialista. Os partidos socialistas tinham todos no seu programa o caminho para uma sociedade socialista. É óbvio que, se me perguntarem, mas havia partidos de direita, de centro e de esquerda, como é que todos alinhavam? É que esta perspectiva socialista é preciso controlá-la e defini-la bem. Para nós, a utopia socialista não era a ideologia marxista pura e dura. Era tão somente uma sociedade mais justa, mais equilibrada, menos ricos, menos pobres e menos corruptos. E em termos de balanço ainda, aquilo que nos dói é que esse objetivo não foi plenamente conseguido, estamos longe de conseguir. E também em termos de corrupção estamos ainda mais longe de conseguir. E pronto, eram estas as ideias principais que eu queria deixar. Aqui no texto vão ver um apelo que eu faço que me parece que é extremamente importante para os jovens. Fala-se, diz-se, e muita gente acredita nisso, e eu também, que os jovens leem pouco. Eu falo que os netos têm 3 netos. Isto tento que eles, enfim, leiam o mais possível. E estou-lhes a constituir bibliotecas. Há um neto que eu levei entre os 3 anos e os 13, foi comigo à feira do livro. Quando chegou aos 13, diz: vou agora dar-me dinheiro e vou sozinho. Pronto, ele foi, partiu, voou. Mas foi bom. Mas os outros não leem tanto como leem este. E aquilo que ele me diz: eu sou ator profissional e todos os meus amigos atores, ninguém lê. E eu fico espantado com isto. E ler, eu digo isto muitas vezes e digo aqui, ler é saber, e saber é poder. Quanto mais lerem, mais sabem. Quanto mais souberem, mais podem. Isto é fundamental, é bom. Eu não digo isto, eu não quero dar conselhos a ninguém. Quero apenas pensar alto e aproveitarem daquilo que eu penso, aquilo que muito bem entenderem. E aquilo que não entenderem, rejeitarem. E pronto, havia muitas mais coisas para dizer, mas eu acho que tenho o tempo já limitado, tenho que acabar. Muito obrigado pela vossa atenção, peço desculpa por ter levado tanto tempo. Obrigado. Obrigada, Jorge. Agora passamos a palavra à Fátima. Boa tarde a todos. Na verdade, quem tem de agradecer a oportunidade de podermos, dos alunos da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, publicar, quem tem de agradecer somos nós, não é? É uma oportunidade que muito nos orgulha. Muito orgulha os meus alunos e, obviamente, a mim e também à direção da ESC. Muito obrigada à Associação 25 de Abril e à direção do referencial. Eu creio que já contextualizei, quando fiz o contexto, não é? Contextualizei o projeto na última sessão. De qualquer das formas, eu volto aqui no meu texto a contextualizar um pouco como é que surgem estes artigos que são da autoria, eu vou só dizer o nome dos meus alunos, da Ana Beatriz, que está cá, e ela vai falar e vai contar-vos como é que chegou a este artigo, e também da Beatriz Jesus, que não está, que é madeirense e, portanto, não está presente. Nós estamos nesta fase em pausa letiva e os alunos não estão em aulas, vão retomar no final do mês, e a Lisa Silva, que está connosco, e vai explicar como é que, no fundo, foram ao encontro dos jovens políticos. Hoje em dia há a ideia de que os jovens não se interessam por política, não é? E a verdade é que este artigo prova que há jovens que estão muito comprometidos com a defesa da liberdade, da democracia e todos os valores que nos deixaram com a Revolução de Abril. Portanto, elas apresentam, no fundo, há pouco temos aqui uma representatividade, não era a que nós queríamos, elas depois podem falar nisso, ou seja, a Ana Beatriz e a Lisa e Beatriz Jesus
contactaram várias outras forças partidárias, entre aspas, não é? Só que só obtiveram resposta destes 3 jovens, foi por isso que está aqui a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PSD não respondeu, não é? Mas ele, na verdade, seguindo os princípios do jornalismo, elas queriam ter aqui uma grande representatividade política, que depois, obviamente, obtiveram resposta destes três jovens, e são eles que no fundo, representam os jovens políticos e que nos dizem o quanto importante é a Revolução de Abril e a herança que nos deixou, portanto, e continua a ser. Eu acho que é um texto que vocês vão descobrir e vão gostar muito e que nos surpreende. Depois, o outro texto que escolhemos para esta edição então, é a história, se calhar, de bastidores, não sei, a história de vida da professora Ana Benavente. Muitos, creio que se calhar é Ana que estava a falar, que é se calhar o lado que as pessoas não conhecem tanto, não é tanto o lado da figura pública, mas o lado da jovem que cresceu a lutar pela liberdade, que teve que abandonar o país, que foi de estar para fora, que batia o pé desde muito jovem no Cartaz, onde nasceu, pela defesa. Ela, no fundo, os pais eram professores e ela sentia a injustiça porque é que só alguns privilegiados tinham acesso à educação e à cultura. E, portanto, essa consciência que tinha que lutar pelos direitos, pela igualdade de direitos, surgiu muito cedo, quando Ana Benavente, a professora Ana Benavente, era muito jovem e na verdade, este artigo do Duarte Silvério, que não está cá, não é? Alentejano, também não conseguiu estar connosco, e da Marta, que está aqui presente, conta-nos esse outro lado e esse caminho que a professora Ana Benavente traçou até chegar à política, até chegar a Secretária de Estado da Educação. Eu acho que é um texto muito revelador e que creio que irão gostar muito. Temos outros textos em carteira, não posso dizer os temas, porque é segredo, mas eles estão guardados. Eu só vos queria dizer também que estes artigos são escritos por jovens recém-chegados à universidade. Agora, este grupo de alunas que está aqui já está no segundo ano da licenciatura em jornalismo, mas realizaram estes trabalhos no primeiro ano. Tinham acabado de chegar à universidade. Agora, com certeza fariam ainda melhor, não é? Mas eu, ainda assim, para alunos que estão a chegar à universidade, à licenciatura em jornalismo, espero que elas continuem satisfeitas com a nossa licenciatura e que nunca aprendem todos os dias. Acho que está um trabalho com essa altura e agradeço a todos a atenção. Eu acho que vamos começar aqui a ordem, vou começar exatamente por chamar a Ana Beatriz Cardoso, a Elisa, está bem? Que é o primeiro artigo. Não sei, foram convidados os jovens a estar presentes, não sei se alguém está, eu tenho ideia que sim, não é? Eu estava a olhar para a sua fotografia e eu estava a pensar, não, eu acho que está no João de Almeida Barato, que está assim a olhar e a dizer, a mesma pessoa tem boa memória visual. Eu nunca tinha visto, mas sem ser na fotografia. Muito obrigada pela sua presença, João, por estar aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Beatriz Cardoso, assim como a minha colega Elisa Silva, sou estudante do segundo ano de jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social. Juntamente com uma terceira aluna, Beatriz Jesus, que não conseguiu mesmo estar presente aqui hoje, como a professora Fátima já referiu, redigimos a reportagem O Livro Respirar dos Jovens Políticos, que integraram a avaliação da revista referencial que nos junta aqui hoje. Há 2 semestres atrás, frequentávamos ainda o primeiro ano da licenciatura, foi-nos proposto este autêntico desafio, o de escrever sobre esta revolução tão célebre que restaurou a liberdade no nosso país. É evidente que nenhuma de nós as 3 testemunhou esta revolução. Sendo assim, aquilo que sabemos e conhecemos acerca da mesma, de onde veio? Certamente das aulas de História, desde o momento em que aprendemos
significam as palavras ditadura e democracia. Certamente nas aulas de história ainda aprendemos o que significam as palavras ditadura e democracia, também das histórias que os nossos avós nos contam sobre como os tempos antigamente as coisas eram mais difíceis e, sobretudo, como temos sorte em crescer e viver num país que hoje é livre. Mas não podemos deixar de lado a representação mediática do 25 de Abril a que assistimos desde que temos memória. Seja nos jornais, nas revistas e na televisão, observamos testemunhos de quem presenciou a ditadura em Portugal como forma de assinalar o aniversário da Revolução e relembrar os seus ideais. Assim, os mídias contribuíram evidentemente para a concepção que cada uma de nós possui daquilo que foi e significou o dia 25 de Abril de 1974. Por essa mesma razão, escrever uma reportagem e, consequentemente, integrar esta representação mediática da Revolução foi, sem sombra de dúvidas, algo que nos pôs à prova, seja pela questão de estabelecer contactos, foi um pouco complicado, como a professora Fátima referiu, não por não haver jovens na política, porque foi algo que nós constatámos que existe, os jovens são interessados pelo seu futuro e por mudar aquilo que consideram que está menos bem, mas porque, lá está, como a professora também referiu, não obtivemos resposta por parte de alguns e por isso tivemos que reduzir o nosso leque à Juventude Socialista, à Iniciativa Liberal e ao Bloco de Esquerda. Recolhemos, por isso, o testemunho de 3 jovens de partidos políticos diferentes, todos com percursos de vida distintos. Um ativista, um professor de História e um deputado. Mesmo não o tendo testemunhado, tem uma visão bem assente de tudo o que o 25 de Abril representa. Desta forma, o nosso artigo não se baseia na memória que estes jovens têm da Revolução, uma vez que nenhum ainda havia nascido. Os seus testemunhos são revelantes exatamente porque não presenciaram a Revolução. Aquilo que sabem acerca da mesma foi-lhes transmitido maioritariamente por avós, pais, pela escola e pelos mídias. Com esta reportagem procurámos perceber se o facto de não terem presenciado a ditadura portuguesa fez com que a sua geração, que apenas ouviu histórias e testemunhos sobre a censura, tomasse como garantida a liberdade que tem e conhece desde sempre. Queremos agradecer à professora Fátima Lopes Cardoso por toda a ajuda disponibilizada ao longo do processo de construção da reportagem, agradecer à professora Maria Inácia Rezola pelo enquadramento que as suas aulas nos proporcionaram face ao tema e por se ter mostrado igualmente disponível para ajudar e esclarecer qualquer tipo de dúvida que pudéssemos ter. Muito obrigada às duas por toda a ajuda e toda a confiança que depositaram em nós, acreditando sempre que estávamos à altura. Por último, agradecemos à Associação 25 de Abril pela oportunidade de integrar esta edição do referencial, bem como por confiarem no trabalho dos estudantes do primeiro ano de jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social. Acima de tudo, agradecemos por continuarem a manter viva a memória da Revolução de Abril. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é Marta Mendes e sou estudante de jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social. Em conjunto com o meu colega Eduardo Silvério, que não conseguiu estar aqui hoje presente porque ele vive em Campo Maior e está com a família, redigimos o artigo Ana Benavente, uma interna rebelde, presente nesta edição do referencial. Para a elaboração e desenvolvimento deste artigo, tivemos o privilégio de ter uma conversa com Ana Benavente, a antiga secretária de Estado da Educação, que durante o Estado Novo viu-se obrigada a exilar-se na Suíça para conseguir fugir à repressão devido ao poder da PIDE e ao poder da censura. Neste artigo está presente a sua história de vida, desde a infância vivida na repressão no Cartaz, passando pelo papel do seu ativismo quando já estava exilada em Genebra e terminando assim na importância que a Revolução dos Escravos teve na sua vida e ainda tem até aos dias de hoje. Queria agradecer a Maria Inácia Rezola e à professora Fátima Lopes por ter-nos dado este desafio, que foi um desafio desde o início.
Elas ajudaram-nos desde o início a ter um contacto mais direto com o tema do 25 de Abril e a perceber a importância que este tema tem na vida das pessoas e teve ao longo dos tempos. Acho que este projeto foi, assim, bastante enriquecedor, tanto para mim como para os meus colegas, porque permitiu que conseguíssemos ter um contacto mais próximo e real com uma revolução que significou tanto para a democracia do nosso país e que nós, jovens, só conhecemos através das aulas de História. Queria também agradecer à professora Ana Benavente por ter partilhado a sua história connosco e pela sua disponibilidade. E, por último, gostava de agradecer à Associação 25 de Abril por me proporcionar a mim e aos meus colegas a oportunidade de ver o meu primeiro artigo publicado numa revista. Muito obrigada. Vou então fazer aqui a entrega dos certificados às alunas que têm colaborado connosco, as de hoje e as que estiveram cá já na sessão anterior. Portanto, começo por chamar a Ana Beatriz Cardoso. Obrigada. A Lisa Silva. Vou deixar contigo também o da Beatriz Jesus, está bem? Obrigada. A Marta Mendes. Vou deixar contigo o do Eduardo. A Mariana Louro. Vou deixar contigo os teus colegas também. A Helena Couto. Portanto, a Mariana e a Helena fizeram um artigo no número anterior sobre os preços de espírito livre, foi o vosso artigo. E já agora, se não te importas, a Daniela Matias e a Carolina Rodrigues que escreveram o artigo Repórteres de Abril. Pronto, muito obrigada a todas e todos. É um grande prazer para nós contar convosco na nossa revista. Obrigada. Passa a palavra ao nosso diretor. Pronto. Ok. Ao retomar a minha palavra, manifesto a minha satisfação por vos ouvir, por acabar de vos ouvir, por, em conjunto, trazermos para aqui estas palavras comoventes sobre a liberdade e a democracia. Muito obrigado. Gostaria, por outro lado, agora de agradecer ao nosso amigo e novo sócio, José Martins, que está aqui ao meu lado, a sua disponibilidade para estar connosco e para nos trazer belas palavras que vamos ouvir. Ficamos gratos também ao nosso coordenador e colaborador José Fanha, que é nosso amigo comum e, embora estando ausente, está sempre connosco, mesmo que seja através do nosso amigo comum José Martins. Portanto, o nosso amigo vai dizer um texto do José Saramago, foi isso que combinámos, porque nós, neste número, também homenageamos o José Saramago, o seu centenário do nascimento, e também os 25 anos do Prémio Nobel, através de um texto do Carlos Matos Gomes. Portanto, e a propósito, o nosso amigo José Martins vai ler um texto do José Saramago. Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que para mim é uma grande honra estar aqui na sede da Associação 25 de Abril. Venho substituir o Zé Fanha e espero estar à altura dessa substituição, mas sobretudo espero estar à altura de partilhar convosco a leitura de textos de 4 grandes vultos do nosso património cultural. Em primeiro lugar, queria partilhar convosco um excerto de um conto do José Saramago, rigorosamente os 3 últimos parágrafos,
daquilo que, em minha modesta opinião, considero ser uma das mais brilhantes páginas da literatura portuguesa do século XX. É um excerto do conto A Cadeira. A maior parte desta massa contida no crânio não tem nada a ver com o pensamento, não risca nada para aí. Só uma casca muito fina de substância nervosa chamada córtice, com cerca de 3 milímetros de espessura e que cobre a parte anterior do cérebro, constitui o órgão da consciência. Repare-se, por favor, na perturbadora semelhança que há entre o que chamaremos um microcosmo e o que chamaremos um macrocosmo. Entre os 3 milímetros de córtice que nos permitem pensar e os poucos quilómetros de atmosfera que nos permitem respirar, insignificantes uns e outros, e todos por sua vez, em comparação nem sequer com o tamanho da galáxia, mas com o simples diâmetro de Terra. Pasmemos, irmãos, e oremos ao Senhor. O corpo ainda aqui está, e estaria por todo o tempo que quiséssemos. Aqui na cabeça, neste sítio onde o cabelo aparece despenteado, é que foi a pancada. À vista não tem importância. Uma ligeiríssima equimose, como de uma unha impaciente, que a raiz do cabelo quase se esconde. Não parece que por aqui a morte possa entrar. Em verdade, já lá está dentro. Que é isto? Iremos nós apiedar-nos no inimigo vencido? É a morte uma desculpa? Um perdão? Uma esponja? Uma lexívia para lavar crimes? O velho abriu agora os olhos e não consegue reconhecer-nos. O que só a ele espanta, mas a nós não, que nos não conhece. Treme-lhe o queixo, quer falar. Inquieta-se como ali chegamos. Julga-nos autores do atentado. Nada dirá. Pelo canto da boca, entreaberta, que faria a irmã Lúcia neste caso? Que faria se aqui estivesse, de joelhos, envolta no seu triplo cheiro de fios, saias e incenso? Enxugaria reverente a saliva, ou mais reverente ainda, se inclinaria toda para diante, prosternada, e com a língua apararia a santa secreção, a relíquia, para guardar numa ampola. Não o dirá a história sacra, não o dirá, sabemos, a profana, nem Eva doméstica reparará coração aflito, nem injúria que o velho pratica babando sobre o velho. Já se ouvem passos no corredor, mas temos ainda tempo. A equimose tornou-se mais escura e o cabelo parece arrepiado sobre ela. Uma passagem carinhosa de repente poderia compor tudo nesta superfície que vemos, mas seria inútil. Sobre outra superfície, a do córtice, acumula-se o sangue derramado pelos vasos que a pancada seccionou naquele ponto preciso da queda. É o hematoma. É lá que neste momento se encontra o anóbio, preparado para o segundo turno. Buck Jones limpou o revólver e mete novas balas no tambor. Já aí vem buscar o velho. Aquele raspar de unhas, aquele choro é das hienas. Não há ninguém que não saiba. Vamos até à janela. Que me diz a este mês de setembro? Há muito tempo que não tínhamos um tempo assim. Ora bem, eu retomo a palavra para, mais uma vez, manifestar a minha gratidão ao amigo José Martins e para me referir à edição 147 do referencial. Agora, ao restante da edição. Vou numerar os restantes colaboradores, os restantes textos
mencionar brevemente os conteúdos e fazer os agradecimentos que são devidos a todos desenvolvidos. Ao olharmos esta edição que aqui apresentamos, o que vemos em primeiro lugar é a capa, ou seja, o rosto da revista. É através dela que saúdo toda a equipa editorial, que trabalha no silêncio, mas que concretiza o projeto. Vejamos então os restantes colaboradores. O texto sobre José Saramago, que acabamos de recordar, liga-se à evocação do escritor que o Carlos Matos Gomes nos apresenta, na secção Abril, Cultura e Liberdade. Fazemos-lo a propósito da passagem dos 100 anos do seu nascimento e dos 25 anos do Prémio Nobel. Nada mais útil nestes tempos de muita incerteza do que escutar a reflexão do nosso colaborador sobre o grande escritor. Na sequência de um escritor, damos um salto ao passado anterior ao 25 de Abril, ou seja, à censura sobre a literatura, que o salazarismo implementou e praticou sistematicamente. Álvaro Seiça, trazida pela mão de Armando Pires, que é nosso colaborador habitual, leva-nos numa autêntica aventura descobridora até a realidade que os autores portugueses viveram durante décadas, através de um texto forte e expressivo, com o título aliciante de Desassombrando a Biblioteca da Censura, parte 1, o resgate. Ou seja, teremos ainda a continuação desta aventura de investigação que estava por fazer, no próximo número do referencial, o nosso obrigado ao autor por nos colocar perante tempos a que não queremos voltar. Mudamos agora de página e vamos ao encontro dos convidados do nosso coordenador Luís Sequeira, na rubrica Caminhos para o Futuro. Em primeiro lugar, Adalberto Campos Fernandes, nome bem conhecido da política de saúde em Portugal, traz-nos uma reflexão oportuna a que chama Portugal e os desafios da saúde, alertando-nos a todos que, do ponto de vista político, a saúde terá de ser considerada como uma prioridade no plano estratégico, tal como no plano orçamental. Seja, pois, bem-vindo ao nosso convívio. O texto seguinte continua a série das estações do ano, desta vez assumido pelo próprio coordenador, Luís Sequeira, com um outono sombrio. E não é só um outono, são várias estações sombrias. Uma de cada vez. A propósito da aproximação das celebrações dos 50 anos da democracia e dos 40 anos da entrada na União Europeia, o autor relembra-nos a hierarquia natural das responsabilidades políticas. E diz ele, a política dirige a economia e esta trata da estratégia, ou seja, da gestão dos recursos, designadamente dos financeiros. Ora, atualmente, em Portugal, constata-se que houve uma subversão desta hierarquia. As finanças passaram a dominar a economia e esta a condicionar a política, com a consequente inversão de prioridades de uma grande fragilidade das decisões governativas e, particularmente, das ações gestionárias. Segue-se um texto longo, mas indispensável, aliás, que eu já procurava há muito tempo, de um nosso convidado, Mário Romão, professor de Sistemas de Informação do ISEG, que está presente. Muito obrigado pela sua presença. E que tem um título bem envolvente, que é Tecnologias Persuasivas para Cérebros Paleolíticos, que futuro nos espera. Isto parece que não foi combinado, mas temos aqui o texto que acabou de nos ler José Martins, que combina muito bem com este título. O autor avisa-nos logo no início: as tecnologias exponenciaram o desenvolvimento das sociedades, mas nos últimos anos estão a revelar-se mandantes, com o homem no papel de servo. Há sinais de uma devastação cognitiva em curso, sobretudo nos jovens. Julgo que o autor está a colocar-nos perante grandes desafios do futuro.
Bem-aja pela sua colaboração. Na secção de Janelas sobre o Mundo, o seu coordenador Carlos Branco é também autor de uma abordagem diferente com o título A Evolução da Resolução de Conflitos. Lembra-nos que existe uma evolução moderna desta temática no propósito de resolver conflitos através de meios pacíficos, procurando obter soluções de compromisso satisfatórias para todos. Os tempos que vivemos dão saliência a este caminho. Uma chamada de atenção, na mesma secção, para o texto do nosso sócio Manuel Martins Lopes, com o sugestivo título de Revisitar o Espírito de Helsínquia, lembrança dos acordos de 73-75. Talvez numa situação ainda, não direi mais difícil do que hoje, mas uma situação que era muito difícil e que conseguiu resolver através de um acordo que ficou conhecido como os Acordos de Helsínquia. Nesta época difícil, os responsáveis políticos souberam encontrar uma solução. E a nossa pergunta hoje é também evidente. Depois, continuando o seu caminho dentro do referencial, o nosso amigo José Fanha, na secção Arte e Poesia, retoma as histórias do tempo da outra senhora, com uma expressiva memória sobre o bairro de Alcântara dos anos 50 e 60, recordando a resistência à ditadura com um soneto de José Afonso e um desenho de José Dias Coelho. E sobre essa participação de José Afonso vamos já falar. Vem depois a secção de História e Memórias, onde o nosso colaborador Mónico continua a retirar dos arquivos a expressiva correspondência diplomática dos embaixadores suíços em Lisboa no período de 74-75. Neste número com o capítulo O 11 de Março e as eleições. Acompanha o nosso sócio João Barroso Soares, também presente, muito obrigado pela sua presença, que junta um testemunho pessoal sobre José António Ribeiro Santos, morto pela PIDE-DGS em 12 de outubro de 1972, passaram agora 50 anos. Ficamos muito gratos pelas memórias que connosco partilham. Faço ainda uma referência às homenagens que prestamos àqueles que nos deixaram. Maria do Rosário Rodrigues, nossa saudosa sócia e dirigente, e também Maximino Serra, antifascista e lutador da liberdade. Publicamos também a relação dos militares de Abril condecorados com a Ordem da Liberdade em 23 de dezembro. A todos os camaradas e seus familiares apresentamos os nossos calorosos parabéns, transmitindo-lhe a certeza de que o ato muito nos honra a todos. Parece-me que é tempo de passar a palavra a quem a utiliza melhor do que eu. Ainda voltarei com umas palavras finais, mas por agora deixemos falar o nosso amigo José Martins, de novo, com quem combinámos uma referência a José Afonso, que eu disse publicávamos neste número um soneto, e também ao grande poeta Eugênio de Andrade, que faz 100 anos do seu nascimento, também este ano. E que nós vamos homenagear no próximo número do referencial, através de uma homenagem, portanto, de uma comemoração, de um texto que lhe será dedicado. Portanto, por uma segunda vez, a palavra é sua. Muito obrigado. Bairro de Alcântara, ditadura fascista. Então foi assim. A morte saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas escanas do caniçal e a foice de uma ceifeira de Portugal e o som de bigornas como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu. Teu sangue, pintor,
reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina, a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão e em torno das florindo rosas de uma nação. E a grande conclusão disto é que o pintor está vivo e o poeta cantor também. Outro grande poeta, Eugênio de Andrade, homenageou num belo poema outro grande poeta, e isso é sempre uma circunstância que nunca devemos calar. É um poema chamado Em Lisboa, com Cesário Verde. Nesta cidade, onde agora me sinto mais estrangeiro do que um gato persa, nesta Lisboa, onde mansos e lisos os dias passam a ver as gaivotas e a cor dos jaracandás floridos se mistura a do Tejo em flor também, só o Cesário vem ao meu encontro, me faz companhia, quando de rua em rua procuro um rumor distante de passos ou aves, nem eu já sei bem. Só ele ajusta a luz feliz dos seus versos aos olhos ardidos que são os meus agora. Só ele traz a sombra de um verão muito antigo, com curvetas lentas ainda no rio, e a música, sumo do sol a escorrer da boca. Ó minha infância, meu jardim fechado, ó meu poeta, talvez fosse contigo que aprendi a pesar sílaba a sílaba cada palavra, essa que tu levaste quase sempre, como poucos mais, à suprema perfeição da língua. Agora, já falta pouco da minha parte, só falta falar-vos de alguns projetos que temos. Nós não podemos fazer muitos projetos porque não temos capacidade para os realizar, e mais vale podermos ambicionar fazer alguns projetos que são possíveis do que fazer grandes projetos que não são possíveis. Portanto, em primeiro lugar, nós vamos publicar, ou antes, estamos a publicar, e pela primeira vez publicamos um suplemento a este referencial, ao 147. Sempre foi a minha ideia, desde o início, que deveríamos publicar um suplemento que fosse mais fácil, portanto, que fosse também para nós mais fácil publicar textos e outras colaborações dos nossos associados, sem termos que passar pela forma de papel, porque a forma de papel é cara e nós não temos orçamento para ultrapassar as 128 páginas, acho isso que é isso que me está afeto, são 128 páginas, mas as 128 páginas esgotam-se rapidamente e então publicamos esse suplemento só em suporte digital, mas que é complementar deste referencial, e fazemos isso pela primeira vez. Já está online, através de dois textos, mas evidentemente podemos sempre publicar mais, porque, como sabem, a forma digital é muito mais flexível e podemos publicar e corrigir, etc., e pôr mais coisas. Temos dois textos, um do nosso amigo Manuel Pedroso Marques, sobre uma interrogação que é: devemos comemorar o 25 de novembro? É esse o texto que está em online, e também com um comentário que se aproxima e que reflete sobre o mesmo tema do Coronel Vasco Lourenço. E se alguém mais quiser refletir sobre isso,
lá o título. Eu não sei. Devemos comemorar o 25 de novembro? Sim, mas... Pronto, ficamos nessa dúvida e pode ser que alguém queira também colaborar nesse tema e que nos explique se sim, mas, ou não, mas, a outra resposta. Portanto, essa é uma das notícias que eu vos queria dar. A outra é falar do nosso projeto de publicarmos um número especial dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, não vamos limitar-nos para o próximo ano, não vamos limitar-nos a publicar os 4 números das estações. Vamos publicar também um número especial respeitante aos 50 anos do 25 de Abril. E é publicado neste número, 147, portanto, um bocadinho a tempo ainda, o regulamento para esse número. Nós temos o regulamento, há uma limitação no regulamento que nós tínhamos que pôr, porque, no fundo, a revista, o referencial é uma revista da Associação 25 de Abril e é dos associados da Associação. Portanto, o regulamento diz que só os associados da Associação 25 de Abril é que podem participar nesse número especial. O que não quer dizer que alguém que não seja associado não possa participar, desde que se faça associado. Até ao dia da entrega, até ao dia da entrega final do trabalho, que é 30 de setembro. Portanto, tem tempo ainda, até 30 de setembro, na altura em que entrega o trabalho, entrega também o boletim de inscrição de sócio e, portanto, está tudo resolvido. Não é um truque, foi uma... Portanto, nós temos esperanças de que possamos ter uma grande participação, porque pode ser textos, pode ser desenhos, podem ser poesias, podem ser audiovisuais, pode ser seja o que for, porque nós depois vamos ter possibilidade de publicar ou em papel ou em digital no nosso suplemento. Portanto, podemos publicar tudo quanto puder ser feito sobre... Nós não definimos o tema, mas o tema é sobre o 25 de Abril, sobre a democracia, sobre os 50 anos que passaram, sobre as diferenças, sobre o que está por fazer. Aqui dá umas indicações, e dá algumas indicações, eu acho que tenho aqui, e que é o seguinte, que é para ficarem um pouco dentro disso. É assim, quais são os objetivos desse número especial? É comemorar e homenagear o 25 de Abril e a Revolução Portuguesa, a liberdade, o fim da guerra, a construção da democracia, a reabilitação de Portugal perante o mundo, as conquistas de Abril, o caminho percorrido, as mudanças, etc. Portanto, aqui já há bastante matéria, mas ainda há mais. É, por exemplo, expressar expectativas e exigências, reprovar situações, também temos muita coisa a reprovar, apontar caminhos, porque não vale a pena reprovar situações se nós não conseguimos apontar caminhos. Depois, destacar figuras ou acontecimentos, analisar contextos, transmitir mensagens. Também se pode fazer através de um texto destes, transmitir mensagens. Temos muitas vezes muitas mensagens para transmitir. E pronto, sobre este número é isso que eu vos quero transmitir. E temos ainda outro projeto, e é o último também, que é sobre um dossiê sobre a conspiração. A conspiração vai fazer 50 anos, agora em 2023. 2023 até ao 25 de Abril. Queremos fazer 2 dossiês, um sobre a conspiração e outro sobre o 25 de Abril. Para além deste número especial, há um sobre a participação no próprio vésperas do 25 de Abril. 25 de Abril, esse deixamos para depois. Agora, estamos interessados em fazer esse dossiê da conspiração. E esse dossiê da conspiração, nós gostaríamos que tivesse a colaboração de protagonistas, pessoas que estiveram lá, pessoas que conspiraram, que andaram nas reuniões e nisso tudo, que fizeram aqueles trabalhos, que hoje já são mais ou menos conhecidos,
mas também que tivesse a participação de estudiosos da questão, quer dizer, pessoas que estudaram esse período, que fizeram filmes, que fizeram livros, que fizeram documentários, principalmente, portanto, aqui essas pessoas que nos deem também o seu sentir, o seu sentimento sobre esse período. Porque o que nós procuramos aqui mais é que as pessoas nos falem sobre o seu sentimento pessoal, portanto, a sua relação pessoal com esse tempo, mais do que falarem dos acontecimentos ou de outras coisas que já estão sabidas. Não está tudo sabido, não é? Aliás, o nosso amigo António Pedro Vasconcelos sabe que não está tudo sabido, porque ele está a fazer um documentário múltiplo, não é? Múltiplo sobre a conspiração. E sabe que não está tudo sabido. Mas o que nos interessa mais é essa ligação das pessoas a esse tempo. Portanto, essa ligação sentimental, de certa forma. E são estes os projetos que eu gostava de vos anunciar. Finalmente, tenho que resumir tudo quanto aqui disse a uma palavra, que é obrigado. Sinto-me um privilegiado por poder contar com todos vós. É a altura de falar de novo do nosso amigo José Martins, que nos vai apresentar a nossa grande poeta Natália Correia, que também faz 100 anos este ano, o seu nascimento, e que nós também iremos homenagear num número mais à frente, portanto, no outro número a seguir ao Eugênio de Andrade. E depois o nosso Presidente da Direção, Manuel Vasco Lourenço, dir-vos-á depois as últimas palavras, e estas são as minhas últimas. Muito obrigado e até sempre. Bom, isto é um risco, porque aquilo que eu vou ler é subejamente conhecido de todos através da brilhante interpretação do José Mário Branco. Mas eu achei que mesmo assim valia a pena correr esse risco. E, como sabem melhor que nós, a vida é um risco, não é? Dão-nos um ler e um canivete e uma alma para ir à escola, e um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade. Mais um relógio, um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, que vai dar cena no teatro. Penteiem-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco, quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra que o medo. Dão-nos a visita recomendada de uma janela sem comboio, para não sabermos que madrugada bebeu a seiva de um arroio. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro. Somos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos o macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma de alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão um animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carinho do passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte.
cabe-me a mim não encerrar, porque se vocês depois quiserem dizer alguma coisa, poderemos passar-vos a palavra. Mas renovar os agradecimentos a toda a equipe do referencial, a todos os seus colaboradores, coordenadores ou escritores. Portanto, de facto, a Associação 25 de Abril continua a marcar pontos através do referencial. Não é só através do referencial, mas através do referencial é uma boa situação. E permitam-me manifestar aqui a minha emoção por ter ouvido aquilo que ouvi muitas vezes à própria Natália Correia, este poema, também ao José Mário Branco. Ouvi várias vezes, mas a Natália era especial e, enfim. Já agora, para os mais jovens, o Jorge Luís disse há pouco que em 75 todos os partidos pugnavam pelo socialismo, desde o CDS ao ODP, todos defendiam o socialismo. Eu tenho uma experiência própria que muitos já ouviram, mas que reflete bem isto. Quando nós discutíamos o segundo plano, o segundo pacto da MFA partidos, o primeiro pacto foi aprovado e assinado antes das eleições para a Assembleia Constituinte. Depois do 25 de novembro, nós tomámos a iniciativa, o Conselho de Revolução tomou a iniciativa, porque sentiu que a situação se tinha alterado, de propor a revisão do pacto aos partidos que o tinham assinado. Pedimos a todos eles que nos dessem as suas opiniões sobre o que é que devia ser alterado no pacto. Fizemos uma súmula em que tentámos conjugar as várias posições e depois fizemos reuniões com delegações dos vários partidos para discutir o texto final. E a delegação do CDS, quem fez a reunião com eles fui eu. Era o Freitas do Amaral, o Amaro da Costa e eu não me lembro do nome dele, era um homem um pouco menos jovem que eles, que foi presidente da Cruz Vermelha, não me lembro como é que ele... Exatamente, o Luís Barbosa. Nós discutíamos e o Freitas do Amaral dizia: "Você capitão, mas o meu partido não pode aceitar esta afirmação de que vamos a caminho de uma sociedade socialista. Nós somos um partido democrata cristão e, portanto, não podemos aceitar isto, não podemos assinar." E eu dizia: "Pois é, Sr. Professor, o seu partido não assina, mas se não ficar lá isso, nenhum dos outros partidos assina o pacto. Porque todos eles exigem, a começar no PSD, todos eles exigem que fique lá que vamos a caminho de uma sociedade socialista. Nós estamos aqui a tentar encontrar uma fórmula que congregue todos, portanto, vamos lá ver." Mas é impossível, nós não podemos aceitar isso. E eu tive a ideia que foi: e se nós adjetivássemos o termo socialismo? Por exemplo, se disséssemos a caminho de uma sociedade socialista à portuguesa. E ele: "Bem, dê-nos uns minutos para refletirmos e já falamos." Interrompemos a conversa. Isto foi numa sala do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Perfeitamente. Passados aí 5, 10 minutos, tomámos a conversa e diz o Freitas do Amaral: "Sim, senhor Secretário, nós aceitamos." E lá ficou o caminho, a caminho do socialismo à portuguesa. Do socialismo à portuguesa. Portanto, todos eles, enfim, eram outros tempos, mas, de facto, isto foi uma realidade e a própria Constituição, como sabemos, depois começaram a dizer: obrigaram-nos a assinar. E ninguém obrigou ninguém a assinar. Todos os partidos assinaram de livre vontade. Dizem: foram as circunstâncias. Mas eu pergunto: qual é a situação ao longo de toda a vida e em todo o mundo e em todo o lugar que as pessoas não tomam decisões de acordo com as circunstâncias? Com certeza que as circunstâncias em cada momento levam a tomar as posições. Portanto, Jorge Elias, de facto, quando recordaste essa, foi muito bem recordada, mas
principalmente para os mais jovens, de facto, a situação naquela altura foi bastante complicada. E, portanto, com os meus agradecimentos, abro, se alguém quiser usar da palavra, estamos na Casa da Liberdade, força. Manuel, força. É na sequência do que tu estás a dizer, o Sá Carneiro tem uma declaração pública em que diz que o caminho seria uma sociedade sem classes. A Ação Socialista Portuguesa, que antecedeu o Partido Socialista, tinha nos seus textos uma inspiração marxista. Depois de 25 de Abril, o marxismo caiu. Eu, por acaso, até fiquei um bocado chateado, mas depois agora acho que era uma referência histórica que não tem interesse nenhum. Uma referência histórica importante, não tem que estar presente. O Partido Comunista deixou cair a ditadura do proletariado. E eu não acho mal nenhum nisto, porque, como tu disseste, evidentemente que todos nós somos fruto das circunstâncias e as ideias e as ideologias também. Portanto, qualquer partido político ou qualquer ideologia que está alguma vassalagem ao sinal dos tempos, acho que é positivo. É muito positivo. Antes de saudar aquilo que nunca soube o que é disso. Olha, já agora te digo uma coisa. O Bodhisattva, quando referiu o título do artigo que foi online, eu não sei se as pessoas perceberam, pela intuação que ele deu, que eu punha um ponto de interrogação no artigo. Devemos comemorar o 25 de novembro, porque eu ponho um ponto de interrogação. Não sei se as pessoas perceberam. E agora digo-te uma coisa. Depois que tu disseste o título que puseste, o teu artigo. Sim, mas... Olha, o teu artigo resume o meu. E eu não sabia. Mas ainda não leste. Já li? Porque, de facto, devemos, mas... Faça favor. Diga. Quero agradecer, eu preciso me levantar. Só para ouvir. É rápido. A agradecer, acho incrível. Eu sei que sou um jornalista. O jornalismo é comunicado a história. Eu lido com os mortos, eu já não falo. E você ainda fala. Acho mesmo magnífico. O primeiro ano da ciência. Acho uma ligação entre a cabeça. Não fica na cabeça. Vai para nós, vai para todos. Eu acho que é cá. Não me engano. Acho que faz falta as faculdades de História de Lisboa aprenderem convosco. Ligarem-se mais a todos, a partilharem conhecimento. Trazer cá para fora e apostar no jogo. É uma coisa que eu nunca vi. Podemos tentar. É só o que se pede. A Associação 25 de Abril está pronta a apoiar todas as iniciativas dessa notícia. Radicalmente autónomos em termos partidários, de maneira nenhuma somos neutros em termos políticos. Temos barreiras, e permitam-me que evoque aqui o pai do João Soares, o Mário Soares. Eu costumava dizer que uma das maiores virtudes que ele tinha é que a barreira da liberdade era intransponível. E, portanto, aqui para nós também é isso. Todos aqueles que defendam os valores da liberdade e da democracia têm lugar nessa casa, independentemente do lado do espectro em questão. Portanto, como era o Mel Antunes que dizíamos muitas vezes, ainda antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, o MFA radicalmente autónomo e independente, em termos partidários. Agora, neutros, politicamente não somos. E, portanto, os fascistas não têm cá lugar. É só uma nota, por favor. O livro São Flores de Amor, Os Cravos de Abril,
foi lançado aqui na Associação há um mês ou 2 meses e que está aqui referido na página 105 do referencial, entrou hoje na 3ª edição. Muito obrigado. E temos ali a autora. E temos aqui a autora, a doutora Lídia Praça, que se pode levantar, que a gente gosta de ver, que vai colaborar também connosco. E já agora, porque tem sido pouco difundido, quem gosta de pequenas histórias tem também num outro livro, Janelas de Abril, que é um livro que foi feito por 18 escritores, entre aspas, 17 capitães de Abril, durante a pandemia e contamos pequenas histórias. Acho que, para quem gosta de pequenas histórias, sugiro que leia esse livro. E deixem-me saudar, porque, por razões que nos tinha informado, chegou tarde, a nossa colaboradora também no referencial, Maria Inácia Rezola, que acabou, não, já está ali há algum tempo. Obrigado. Mais alguém quer usar a palavra ou ficamos por aqui? Então, muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço e venham sempre que quiserem. Obrigado.